Amém? Abacuque, capítulo 1, versículo do 1 ao 6. E a palavra de Deus diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não me salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai juízo pervertido. Vede entre as nações, olhai-vos, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contado. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas que não são suas. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, te agradecemos por estar na sua casa mais uma vez, te agradecemos por poder engrandecer e exaltar o seu santo nome, meu Deus. Apesar dessas medidas que têm afastado o povo de Deus das igrejas, apesar das medidas que têm afastado o povo de Deus que viviam juntos em comunhão, meu Pai, nós fazemos o máximo para estar perto de Ti, da maneira em que é possível. Por isso peço que unja este Teu humilde servo neste momento, que se propôs a trazer a palavra, meu Deus. Abra nossa mente e nossos corações para que possamos ouvir e entender, mas acima de tudo aplicar a sua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, o tema da mensagem que eu gostaria de conversar com vocês essa noite, eu poderia intitulá-la assim: quando Deus diz não. Quando Deus diz não. Perceba, porque às vezes as coisas na nossa vida não acontecem do jeito que a gente quer. Os caminhos que a nossa vida começa a caminhar, a seguir, às vezes não é do nosso desejo. As coisas que acontecem na nossa vida, às vezes, não é da nossa vontade. Até parece que a Escritura está ao contrário. Parece que todas as coisas cooperam para o mal daqueles que amam a Deus, né? Veja a situação que nós vivemos hoje em dia. Ninguém pediu para estar nessa situação. No entanto, nós estamos. No entanto, nós estamos vivendo essa situação. Por mais que você tente ser uma pessoa justa, por mais que você tente ser uma pessoa honesta, por mais que você tente ser uma pessoa temente a Deus, parece que as coisas começam em determinado momento não dar certo. Você ora de dia, ora de tarde, ora de noite, clama, e parece que às vezes Deus não responde. Deus demora para responder. E quando Deus responde, a resposta que vem não é aquela que a gente quer ouvir, porque quando Deus responde, às vezes Ele diz não. E mais, às vezes Deus responde que as coisas vão piorar ainda mais. Perceba o que a gente leu aqui com o profeta Abacuque, nos seus versículos 5, 6. Deus está falando que as coisas vão piorar ainda. As coisas vão ficar mais difíceis aqui. Deixa eu falar para vocês uma coisa. O contexto de Abacuque. Os estudiosos, os teólogos, os scholars dizem que Abacuque viveu num período muito difícil. Talvez até um dos períodos mais difíceis do povo de Deus. O povo de Deus tinha acabado de sair de uma grande reforma de um rei bom, o rei Josias, e estava passando por uma verdadeira degradação, entregue à iniquidade, entregue ao pecado. O povo havia se corrompido, as leis havia se corrompido. A igreja, o povo de Deus naquele momento também havia se corrompido.
Os estudiosos dizem que talvez esse tinha sido o período entre a queda de Nínive, no ano de 612 a.C., e a queda de Jerusalém, em 586 a.C. Mas veja, o povo estava à ruína, o povo estava entregue ao pecado. As leis, como Abacuque falou aqui, estavam frouxas. Parecia que a justiça era feita, mas a justiça não era justa. O pobre perecia, o justo perecia. As garras do inimigo estavam apertando cada vez mais o povo dentro dele mesmo. O povo em si já havia se corrompido. E como se não bastasse, os exércitos inimigos, o exército da Babilônia, vinha em busca do povo de Deus, vinha em busca do povo de Judá. Já haviam invadido a Babilônia, já havia invadido a Síria, já havia invadido o Egito. E agora o povo babilônico estava tentando entrar em Judá, tentando invadir a casa de Deus, tentando acabar com o povo de Deus. Agora veja se não é a situação que a gente vive hoje em dia. Como se não bastasse a dificuldade que a humanidade já vive, a falta de emprego, a falta de saneamento, a falta de educação, a falta de tudo, a desonestidade, a corrupção que aflige cada vez mais o pobre, aflige cada vez mais o honesto. Como se não bastasse isso tudo, ainda vem uma doença que vem dizimando o mundo inteiro, e agora chegou no Brasil e já tem dizimado centenas. É o exército que vem de fora, e é nesse contexto que você ora, e talvez a resposta de Deus seja: não, vai piorar, vai ficar mais difícil. Para vocês entenderem, Abacuque, a palavra Abacuque significa abraço. Talvez não seja o verdadeiro nome de quem escreveu, talvez ele tinha colocado como um codinome, um apelido, abraço. Talvez fosse o que ele estivesse sentindo falta naquele momento, que as pessoas estavam afastadas, que as pessoas estavam querendo cada um cuidar de si, que a lei estava jogada aos véus, não sei. E talvez essa palavra abraço seja o que você mais sente falta nesse momento. Às vezes as pessoas não davam tanto valor em estar perto de pessoas, em abraçar pessoas, em beijar pessoas, em dar aquele aperto de mão apertado, forte, abraçar e falar quanto eu gosto de você. Mas neste momento talvez o que você mais sente falta é isso, aquilo que você não dava valor: estar em comunhão com os irmãos, conversar, falar, ouvir e ser ouvido, beijar e ser beijado, abraçar e ser abraçado. Era a verdadeira situação que Abacuque estava vivendo naquele momento. Mas há um motivo para tudo isso, e o motivo é que antes dos inimigos tentarem invadir o reino de Judá, o povo de Deus já havia se corrompido entre si próprio. Vamos trazer para o dia de hoje. Talvez a situação dos dias de hoje também não é diferente. Perceba o que ficou escandalizado depois dessa onda do Covid-19 ter chegado aqui no Brasil. Você vai perceber comigo que antes dessa doença, antes da pandemia, você ia no mercado, era um preço. Os comerciantes se corromperam. Perceba que antes você ia no mercado, o leite era R$ 2,50. Quando eu fui fazer compra, estava quase R$ 5. Agora parece que abaixou um pouco. Um pacote com 5 quilos de arroz, que eu pagava 11, chegamos lá e estava 23, 22. Álcool gel de 13 para 45,50. E pasmem, botijão de gás eu cheguei a ver pela televisão, não aqui em Peruíbe, por até R$ 210. Vamos voltar para fazer então fogo a lenha, que não tem condições. Os comerciantes estavam corrompidos. Mas não é só isso. O povo, os líderes religiosos, parece que também se corromperam, se é que já não estavam corrompidos. Ontem o irmão Irã Lima me mandou uma mensagem, e nessa mensagem dizia que um líder religioso estava vendendo uma semente. Escute,
uma semente, vocês devem ter visto isso, uma semente de feijão por R$1.000, com a promessa que essa semente de feijão curaria o Covid-19. R$1.000. Isso é usurpação da fé, isso é heresia. E mesmo que fosse verdade, eu nunca vi Cristo cobrando R$1 para curar ninguém. A resposta que eu dei para o Irã, eu falei: Irã, lá em Oséias está escrito: meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. E quando alguém adquire algo nesse sentido, ele está perecendo, sim, fisicamente, porque não há nenhum poder. Dessa forma não, desse jeito não. E também está perecendo espiritualmente, porque está buscando de Deus uma resposta que Deus não prometeu, um resultado que Deus não prometeu. Parece que os líderes religiosos também, se já não estavam corrompidos, se corromperam. A grande verdade é que, quando eu vi esse grão de feijão, um grão de feijão por R$1.000, eu lembrei do mercado que o quilo do feijão estava R$10. Aí eu vi que o quilo de feijão lá no mercado estava até barato, porque era 1 quilo por R$10. O outro estava vendendo 1 grão por 1.000. Verdade, ele está barato. Mas os comércios se corromperam, se aproveitaram do momento. Alguns religiosos, se já não estavam corrompidos, se corromperam aproveitando do momento. Mas parece que o povo de Deus também se corrompeu, irmãos, e se aproveitou do momento. Quer uma prova? Talvez quem está na live agora vai acabar mudando. Desculpa, se mudar, infelizmente eu não posso fazer nada. Mas muitos cristãos se aproveitaram do auxílio emergencial mesmo sem ter necessidade. Muitos cristãos que o trabalho não foi afetado em nada, não foi afetado em nada, mas foi atrás do auxílio emergencial. Muita gente teve que mentir na hora de informar os dados para poder ter direito. Muitas pessoas que eram casadas informaram que eram mães solteiras para poder ter direito ao dobro. Muitas pessoas que o marido trabalha registrado e a única provisão da casa sempre foi o marido, e o valor excedia o que era pedido pelo mínimo ali no auxílio, tiveram que mentir para poder receber o auxílio. Parece que o povo também se corrompeu, quis uma coisa que não era de direito, quis um dinheiro que não é teu. Eu vou te dar um conselho: faz igual Judas Iscariotes fez. O que Judas fez? Ele pegou aquelas 30 moedas, foi lá e devolveu para aqueles que tinham mandado matar Jesus, que tinham mandado entregar Jesus. Não foi o que ele fez? E o que esses líderes também fizeram? Esse dinheiro sujo não vai ficar na minha mão, não, vou fazer alguma outra coisa. Nem eles quiseram ficar com aquele dinheiro, construíram um cemitério com o dinheiro, não foi? Um conselho para você: se você fez isso, dá um jeito de dar um destino correto a esse dinheiro. Porque de repente Deus fecha a sua torneirinha hoje, você recebeu a primeira parcela, e você vai pegar e não vai receber a segunda parcela, e vai chegar com Deus, vai ter que dar conta desses primeiros R$600 que você recebeu, que não era seu. Dá um destino correto. Porque se o povo que se corrompe, o povo se perde, não tem direito de cobrar de político nenhum, não tem direito de cobrar de comerciante nenhum, não tem direito nenhum de apontar o dedo em nenhum líder religioso que faz a mesma coisa, porque está fazendo exatamente igual. O nome disso é hipocrisia. E a situação daquele povo ali de Judá era exatamente essa. A maior parte era iníquo, a maior parte eram pecadores. E é por isso que Abacuque orou, Deus demorou de responder, e quando Deus respondeu, ele falou: esse povo vai ter que passar por isso, o negócio vai ficar pior ainda. Mas irmãos, diante de tudo isso que vivemos,
Talvez a gente não tenha direito do sim de Deus. Talvez a gente não tenha direito nenhum do sim de Deus. Porque às vezes Deus faz essas coisas que é para ver mudança. É necessário mudança. A palavra nesse momento é mudança. A palavra nesse momento é conversão. Mas uma conversão verdadeira. Uma conversão genuína. Fazer realmente a vontade de Deus. Deixar aqueles pecadinhos que você acha que não tem problema de lado. Ajudar o seu irmão. Ajudar o próximo. Olha só o que está escrito lá em Efésios. Deixa eu abrir aqui, Efésios capítulo 4, versículo 28. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Efésios 4, a partir do versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir quando tiver com um necessitado. Quando alguém tiver necessidade, na verdade, o nosso dever como cristão é ajudar. Quer saber o que aconteceu quando um monte de gente entrou lá no site do governo e fez o cadastro sem necessidade? Aconteceu algumas coisas. Primeiro, o site ficou congestionado, o aplicativo ficou congestionado. Então tem gente que precisa e não recebeu até hoje. Talvez o governo pagaria 4 ou 5 parcelas disso daí, que prometido foi 3, 4 ou 5 parcelas, mas por conta de muitas pessoas que receberam sem necessidade, talvez o governo não tenha condições de pagar nem 2. Olha na internet, gente gravando, falando: obrigado governo, obrigado Jair Bolsonaro, estou fazendo churrasco com o dinheiro que você mandou. É preciso mudança, irmãos. É preciso mudança, e essa mudança começa por nós que somos evangélicos, por nós que somos crentes, por nós que somos servos de Deus. A palavra diz: vós sois o sal da terra. Mas se o sal não salgar, não é necessário, ele não tem serventia nenhuma, a não ser para ser pisado, a não ser para ser largado. Nós temos que mudar. O povo de Deus tem que ter uma conversão genuína. Não é simplesmente acreditar que uma leitura bíblica todo dia é o suficiente, porque não é o suficiente. Não é acreditar que eu oro de manhã, eu oro de tarde, eu oro de noite. Não é isso. É conversão de verdade. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo... Vou tentar lembrar. Filipenses capítulo 3, do versículo 5, 6 e 7, ele vai falar dele mesmo. Escuta o que ele fala dele mesmo. Eu fui circuncidado ao 8º dia de nascido. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era sou irrepreensível. Ele era um judeu de verdade, ele era um judeu puro sangue. Mas quando ele se deparou com Cristo, pastor Edson, sabe o que ele falou? O que ele achava que era ganho, quando ele conheceu Cristo, ele reputou como perda. Tudo que ele viveu, tudo que ele fazia, tudo que ele acreditava ser correto para ele mesmo, ele percebeu que não era nada quando ele se deparou com Cristo, que ele teve uma conversão genuína, uma conversão verdadeira. É necessário perder para ganhar no céu. O seu não aqui é um sim no céu. O que Jesus falou lá em Lucas capítulo 9, versículo 23? Jesus falou: aquele que quer vir após mim, pegue cada um a sua cruz. Siga-me. Tem que deixar o mundo para trás, tem que largar tudo para trás e seguir a Jesus Cristo. Não tem como fazer a vontade do mundo e fazer a vontade de Deus ao mesmo tempo, porque a palavra diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem como agradar a 2 senhores, porque há de você agradar um e desagradar o outro.
É necessário uma conversão, meu irmão. Você sabe por quê? Porque talvez as nossas petições não são escutadas, não são respondidas, porque no momento como esse, não é só a oração, não é só o jejum, é necessária a conversão verdadeira aqui dentro do coração. Deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês conhecem muito bem, está lá em 2 Samuel, quando Davi toma para si a mulher de Urias, e com essa mulher ele tem um filho. Escuta, com essa mulher ele tem um filho, e para tentar dar um jeito no pecado dele, ele manda matar ainda Urias. Aquele menino nasce, e quando Davi pensa que está tudo bem, de repente vem o profeta Natã e fala para ele: olha, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. E Davi dá uma ordem de condenação para quem fez tal coisa. E o profeta fala: então, Senhor, foi você mesmo que fez tal coisa. O profeta Natã dá uma notícia não tão boa para Davi. E a notícia para Davi é: Deus ferirá o menino vai morrer. O que Davi faz? Vocês lembram o que Davi faz? Você lembra o que Davi faz? Davi entra em oração, Davi entra em jejum, Davi não come mais nada. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias, Davi não come mais nada. Davi troca as suas roupas, coloca vestes velhas, se veste de saco, se joga no chão, coloca com seu rosto em terra, ora ao Senhor, pede para o Senhor não matar o filho dele. No 7º dia, o que acontece? O menino morre. E nesse contexto, Davi escreve aquele Salmo 51, que lá no versículo 9, lá no finalzinho, Davi vai falar bem assim: ah, Senhor, não afaste de mim a sua presença, não faça que eu perca a alegria da sua salvação. Neste momento que nós passamos, meus irmãos, minha irmã, a perda momentânea é ganho eterno. Davi perdeu o filho, mas depois que ele perdeu, ele se alegrou na presença do Senhor mais uma vez. Filipenses 4, versículo 4: regozijai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez digo, regozijai-vos. Se você for ler, você vai ver que está no imperativo. Não é uma circunstância. Se está no imperativo, é ordem. Independente de como anda a vida da humanidade, o crente tem que se alegrar na presença do Senhor Jesus, Ele falando sim ou Ele falando não. Dificuldade a gente vai passar? Vai. Tribulação a gente vai passar? Vai. Mas a gente não pode desanimar. A gente tem que mostrar para o mundo que somos sal da terra, e as pessoas têm que olhar para a gente e ver a vida de Cristo se manifestando em nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a manifestação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. A nossa morte para o mundo, a nossa morte para os prazeres do mundo, tem que servir de vida para quem nos vê e vê Cristo nas nossas atitudes. A mudança começa na gente, a mudança começa no povo de Deus. É o povo de Deus que tem que mostrar para o mundo, para o iníquo, para o pecador, como que se sai dessa doença de cabeça erguida, dando o verdadeiro testemunho. É assim que as coisas funcionam. E ter a ciência que Deus pode falar não, porque hoje em dia parece que nós só esperamos o sim de Deus. Às vezes as pessoas só esperam o sim e mais nada. Se Deus falar não, já começa a ficar de cabeça baixa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O não, com letra maiúscula que Deus fala, ele é pedagógico, ele é didático.
Quer ver? Você que está aqui e você que está na sua casa, eu vou fazer uma pergunta e você responde. Você quer morrer, sim ou não? Não. Você quer que algum parente seu morra? Algum amigo seu morra? Não. Você não quer. Você quer que Deus permaneça eles vivos? Sim. Mas de repente Deus fala não. Vai morrer. E aí o que você faz? Eclesiastes 7, versículo 2. Há mais proveito numa casa onde tem luto do que numa casa onde tem festa. Porque na casa onde tem luto, a humanidade, o homem vê o fim de todos. E passa a refletir melhor, passa a pensar melhor. Muitas vezes a gente acha que nós somos feitos de aço, que nós nunca vamos perecer, que nós nunca vamos morrer. Mas se não chegar agora, chega amanhã. E a nossa atitude, qual deve ser? Glorificar o nome do Senhor. O não do Senhor tem que bater no nosso coração, tem que bater na nossa alma, tem que bater no nosso espírito. O não de Deus como um imã para nos levar para mais perto dele, para buscar mais, para se entregar mais, para orar mais, para buscar onde que nós estamos errando, para buscar onde que nós estamos desagradando a Deus, para que a gente possa enfim ouvir um sim. O não de Deus tem que ser como um imã. Porque para finalizar, vou voltar lá em Abacuque, que começa o seu livro falando assim, versículo 2, fazendo uma pergunta para Deus, e uma pergunta aos gritos, uma pergunta revoltada, uma pergunta que cobrava Deus. Ousado: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás? A revolta de Abacuque. A revolta de Abacuque talvez poderia ser o título aqui, que está na nossa Bíblia. Ele estava revoltado que Deus não escutava. E apesar do não que Deus falou para ele, apesar de Deus ter falado, vai piorar, a situação vai ficar ainda pior. O não de Deus serviu como imã, porque ele vai terminar lá no capítulo 3, a partir do versículo 17. Olha como ele termina, com um salmo que é inspiração para muitas canções para a gente. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O que Abacuque fez? Buscou, o Senhor falou que vai piorar, e ele falou: eu me alegro na alegria da sua salvação. Vai faltar tudo, vou ficar doente, vou ser machucado, eu posso até apanhar, eu posso passar por necessidade, mas eu sei que o Senhor está comigo. Queridos irmãos, o desejo de verdade que eu tenho no meu coração é que diante dessa situação que nós vivemos no momento, que Deus tenha misericórdia de todos nós e diga sim. Mas se por um acaso Ele disser não, que a gente tenha aprendido alguma coisa com este profeta de Deus chamado Abacuque. E eu agradeço a Deus e ao pastor pela linda oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoa o nosso irmão Daniel. Palavra abençoadíssima para os nossos corações, né? Como diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que esteja faltando alimento, ainda que aconteça o que acontecer, eu louvarei o Senhor. Esse é o dever do adorador. É o tempo que Deus permitiu os acontecimentos para ver quem é e quem não é, né? Então, nós estamos passando pela prova. Isso vai acontecer e não tem para onde correr, né?
Então vamos ficar firmes, constantes, firmados no Senhor, lendo.